precisam avaliar o nível de consciência e a evolução de possíveis lesões cerebrais no paciente. Para isso, existe um método conhecido como escala de Glasgow. A gente usa uma escala médica conhecida no mundo todo como escala de Coma de Glasgow, onde a gente consegue mensurar se esse traumatismo craniano ele é leve, moderado ou grave. Essa escala média, então, funcionamento dos olhos, né, e movimentação ocular, grau de fala desse paciente na admissão e força motora desse paciente. Na escala de Glasgow, o número 15 representa o maior nível de consciência e o número 3, o mais crítico. No caso de Gugu, quando ele chegou ao hospital, já não tinha consciência. Dizer que ele chegou com essa escala em 3, ele já chegou extremamente grave e debilitado ao hospital. Essa é a menor pontuação da escala, inferindo já que ele deu a entrada no estado extremamente grave, infelizmente. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. No entanto, a junta médica ainda considerava o estado do apresentador indefinido. Gugu permanecia entre a vida e a morte. Isso porque antes de divulgar qualquer informação, o hospital precisava respeitar o protocolo de morte encefálica. Esse tipo de procedimento é diferente em cada lugar do mundo. No Brasil, o protocolo de morte encefálica pode ser realizado a partir de 6 horas depois da ausência de atividade cerebral. Já aqui nos Estados Unidos, cada estado e até mesmo cada hospital tem autonomia para decidir seus próprios protocolos. No caso do Orlando Health Center, que é um hospital referência em traumatologia no estado da Flórida, os testes de morte cerebral só poderiam ser realizados depois de 48 horas. Os médicos observam abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e atividade pupilar, ou seja, a reação da pupila à luz. O que é realizado nesse teste, né? O neurologista, o neurocirurgião, o médico intensivista testa as áreas cerebrais. Então, ele vai testar, por exemplo, reflexos do tronco cerebral, reflexos para funcionamento do meu centro respiratório. Então, através desses testes, a gente consegue mostrar que o cérebro já não está funcionando ou respondendo a nenhum estímulo externo. A lei americana também permite que a família consulte um especialista de confiança. Gugu permaneceu em observação na unidade de terapia intensiva durante as 48 horas. Nesse período, a família pediu a ajuda do neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, que viajou para avaliar o caso. Ao desembarcar no Brasil, hoje cedo, ele conversou com a repórter Patrícia Ferraz. O doutor Guilherme Lepski contou que quando foi chamado pela família do apresentador, estava na Colômbia, numa conferência sobre neurocirurgia. Apesar de nunca ter atendido o apresentador, o neurocirurgião foi indicado por um colega cardiologista que é médico da família de Gugu. Eu fui convocado pelo Dr. Hussein Yaktini, que é o cardiologista da família há mais de 20 anos, dele, da mãe dele, dos irmãos. E curioso é que o Gugu tinha uma consulta com o Dr. Hussein e a mãe dele, de 90 anos, para a semana que vem, né, de check-up. Mas a vida é frágil, a natureza prega umas surpresas e acabou acontecendo essa fatalidade, né? Pegou todo mundo desprevenido. O neurocirurgião desembarcou em Orlando na sexta-feira. Quando o senhor chegou lá, qual era o Gugu que o senhor encontrou? Ele já tinha 2 diagnósticos clínicos de morte cefálica, que tinha o exame laboratorial, o exame de imagem, dizendo que não tinha perfusão encefálica, não é? Então, pelo rigor técnico, os critérios estavam preenchidos. Eu tive que verificar a veracidade, examinar, ver com os meus próprios olhos, claro, não é? Mas a coisa era compatível e a situação era, de fato, irreversível. Muitas vezes, o processo de doença e óbito acaba acontecendo tão rápido, como foi no caso do Gugu, que deixa toda a família e as pessoas à volta estupefatas, assim, atordoadas. Então, é nesse sentido que eu cheguei. Existia um diagnóstico, não é, que a família tinha certas inseguranças, tinha certas dúvidas. Por um motivo ou por outro, apesar do atendimento ter sido impecável, algumas questões aí ficaram abertas e a família sentiu a necessidade, como é de pleno direito deles, ter uma segunda opinião, perguntar se tinha alguma coisa que pudesse ser feita,
se poderia ter sido feita, se podia alguma coisa ser reversível, não é? Tem alguma coisa que poderia ter sido feita e não foi? Não foi, não teve mesmo, viu? Não há o que criticar. Eu sei que um caso desse gera muita celeuma, muita discussão. Do ponto de vista técnico, eu examinando com cuidado os exames, a evolução, a documentação que me foi disponibilizada, eu tendo examinado por intermédio dos profissionais que estavam cuidando dele, eu posso concluir com segurança que não havia o que pudesse ter sido feito diferentemente, infelizmente. Segundo o neurocirurgião, a informação sobre a morte só foi confirmada 2 dias depois por causa de um protocolo médico. Tem que levar em conta, não é? As drogas que a pessoa recebeu na hora do atendimento, então, eventualmente, anestésicos, relaxantes musculares, etc. Cada droga tem um período de eliminação e você tem que ter certeza que o seu teste de morte cefálica foi feito no momento em que essas drogas não estão mais agindo. Você entende? E aí você ainda repete o teste. Então, esse período não é inferior a 6 horas. Nunca é inferior a 6 horas. Uma vez respeitado esse tempo, é preciso seguir o protocolo. O Brasil exige um método complementar, um método de diagnóstico, imagem, fluxo, etc. Nos Estados Unidos isso não é necessário. Mas para minha sorte, para a facilidade geral da situação, eles tinham pedido um método de imagem. Então ele tinha 2 provas clínicas e uma angiografia que constatava que não tinha fluxo cerebral. De modo que, para chegar na conclusão, tanto pela lei americana quanto pela lei brasileira, eu não precisei de nenhum outro exame. A lesão do apresentador foi na têmpora direita e provocou muito sangramento. Essa condição aumentou a pressão dentro do crânio e provocou a morte de todo o encéfalo, que inclui o cérebro e as demais estruturas dentro da caixa craniana. De acordo com esta neurologista, a queda de 4 metros de altura e o impacto no móvel e no piso foram decisivos para o tipo de trauma sofrido por Gugu. Coisas são fundamentais. Então, a altura da queda vai inferir uma aceleração e desaceleração maior nesse cérebro e também o local da batida. No caso do apresentador, nada mais poderia ser feito. A morte de Gugu Liberato foi anunciada através de um comunicado oficial da família pouco depois das 21 horas da sexta-feira. No final da tarde deste domingo, o corpo do apresentador Gugu Liberato foi trazido do hospital aqui para o Medical Examiner, que é uma instituição que funciona como o IML no Brasil. Eu entrei no prédio, conversei com os investigadores e eles me disseram que o corpo do apresentador deve continuar por aqui pelas próximas 24 horas para que o médico legista forneça a certidão de óbito e uma carta de doenças contagiosas. Só depois disso, o corpo deve ser levado para a casa funerária, que vai começar os trâmites para que o translado aconteça. Também em nota, a família informa: ainda não temos data para a chegada do corpo no Brasil. O velório será aberto ao público e acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Já o sepultamento no jazigo da família no cemitério Getsemane, em São Paulo. A família ressalta que fez questão de respeitar um desejo de Gugu. Todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas. Se a gente pegar, tem 2 córneas, então são 2 pessoas. 2 pulmões, até 2 pessoas. O fígado, que em geral é utilizado para uma, mas pode ser utilizado para 2. O rim, para 2 pessoas. Pâncreas, eventualmente. Coração, intestino. E aí o que pode ser usado para mais pessoas, que muitas vezes nós não dizemos, é a pele, são os tecidos, né? A pele e os ossos. Nos Estados Unidos, o atestado de óbito só pode ser emitido depois da conclusão de todos os processos de doação de órgãos. Esse gesto é muito importante, não só para as pessoas que ele vai beneficiar diretamente, mas certamente para muitas outras pessoas que, influenciadas por essa doação, acabam também doando. Eu acho que é muito importante que pessoas conhecidas também participem disso, porque isso mostra a questão da confiabilidade do sistema e mostra a questão da ética do sistema. Então, eu realmente gostaria muito de agradecer a ele. Atitude que representa muito do que Gugu acreditava. Como ele mesmo disse quando deu essa entrevista ao Jornal da Record em comemoração aos 30 anos de televisão. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer
vocês que sempre me acompanharam há 30 anos, me aguentam na televisão, me suportaram. Pedir perdão se por acaso algum dia cometi algum erro, mas principalmente agradecer o carinho que vocês me dão, público. Obrigado realmente, do fundo do coração. Bom, nós vamos agora para Orlando, de onde o repórter Fábio Menegatti fala ao vivo da porta do ML. Boa noite, Menegatti. Como é feita aí essa escolha de quem vai receber os órgãos do Gugu? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Como nós vimos há pouco, pelo menos 50 pessoas serão beneficiadas com a doação de órgãos do apresentador Gugu Liberato. Esses receptores estavam em listas de espera, exatamente como acontece aí no Brasil, e serão operados em hospitais dos Estados Unidos, próximos de onde nós estamos falando agora. Em uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do apresentador, fica clara a vontade da família em beneficiar pessoas também aí no Brasil. Mas isso levaria tempo para a chegada dos órgãos e, por isso, essa opção foi vetada pelos médicos. A cirurgia de remoção dos órgãos levou mais de 6 horas. Os familiares do apresentador participaram de uma despedida organizada pela equipe médica, algo que é relativamente comum por aqui. Eles escreveram um texto em primeira pessoa que foi lido minutos antes do procedimento. O texto dizia: aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que a partir de agora eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Foi o próprio Gugu quem manifestou o interesse dessa doação de órgãos e mesmo nesse momento tão delicado, tão difícil, a família preservou a vontade do apresentador. Voltamos aos estúdios do Domingo Espetacular. Obrigada, Menegatti, pelas suas informações. E daqui a pouco a gente volta ao vivo, direto de Orlando, com novas informações. Ainda é muito difícil de acreditar, né? Nós preparamos para você uma reportagem especial sobre a trajetória de Gugu na televisão brasileira. Afinal de contas, estamos falando de quase 40 anos de uma grande história de sucesso. Um dos mais consagrados apresentadores da televisão brasileira. Obrigado. Com uma vida dedicada ao trabalho e à família. Antônio Augusto Moraes Liberato, nosso Gugu Liberato, nasceu em São Paulo em 10 de abril de 1959. Terceiro filho dos imigrantes portugueses, seu Claudino Augusto Liberato, já falecido, e Dona Maria do Céu. O menino cresceu sob as regras rígidas e amorosas dos pais. Desde cedo era muito criativo, gostava de cozinhar e não perdia as boas oportunidades de inventar, como lembra a mãe dele. Pegava umas florzinhas, punha um pouco de álcool e fazia os vidrinhos de perfume e vendia. Ainda adolescente, trabalhava como boy, mas era fã de Silvio Santos. Um dia, com a mãe, foi até o ídolo a apresentar sugestões de gincanas para o programa. Esse aqui sou eu. Quando eu não trabalhava ainda com o Silvio Santos, que está aqui. Isso provavelmente deve ser em 1973. Aqui você estava participando, então, do programa? de uma gincana com ele. Gugu ganhou a simpatia de Silvio e logo foi chamado para trabalhar com ele. É Gugu que aparece nas imagens desse vídeo antigo aos 14 anos. Já trabalhava por trás das câmeras como produtor de TV. Nessa época, o jovem Gugu nem pensava em seguir carreira na televisão. Por isso que entrei em 2 faculdades, pedagogia, depois entrei em odontologia, concluí jornalismo. Me fascinava o jornalismo, né? Nem era exatamente televisão, mas o jornalismo em si. Mas tempos depois, no início da década de 80, estreava no palco, ao lado de Silvio Santos. O programa Silvio Santos tem o prazer de receber um animador que, na minha opinião, será um dos melhores animadores do Brasil em muito pouco tempo. Boa noite. E começa agora a sessão dupla, que também é premiada.
Começava aí uma carreira repleta de sucessos. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca. Você é muito lindo. Gugu fez história na televisão com seu carisma. Já começaram a chegar as pingas. Muito obrigado. Olha! Ai, tem! Socorro! Muita alegria. Boa noite! Deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu ver aqui dentro. Ai, ai, ai. E um bocado de ousadia. Gugu realizou os sonhos de muitos telespectadores. Foram 35 anos no SBT. Aí no auditório, todo mundo junto. A mão pra cima, por quê? Viva a noite! Até que em 2007, ele experimentou um tempo fora da telinha. Fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, gente. Tchau. A essa altura, Gugu já estava casado com a médica Rose Miriam e era pai de João Augusto, hoje com 18 anos. Depois vieram as gêmeas, Sofia e Marina, que agora têm 15 anos. Mesmo com uma agenda profissional intensa, Gugu sempre quis acompanhar os filhos de perto. A família é a coisa mais importante na vida de um ser humano. O filho, João Augusto, além de ser muito parecido com Gugu quando criança, é também um grande fã do pai. Nessa entrevista de 2015, ele falou sobre Gugu. Eu gosto de tudo dele, das características, como pai e como apresentador. Só que tem uma coisa que é única dele, ele é muito criativo, sabe? Ele cria brincadeiras comigo, eu e minhas irmãs. A culinária era um hobby compartilhado pelos dois. Dona Maria do Céu, a mãe do apresentador, era só elogios. Não é porque é meu filho, mas pessoa muito boa. Não só para mim, para todas as pessoas. E a mãe sempre fala dos filhos, né? Mas eu falo porque é verdade mesmo. Ele é um bom pai, um bom filho, é um bom irmão, é tudo. Nas redes sociais, Gugu nunca deixou de fazer homenagens aos filhos, como nesse vídeo que celebra os 18 anos do filho, completados agora, em novembro. Oi, pai. E sempre recebeu o amor deles de volta. A gente quer falar que a gente te ama muito e obrigado por tudo que você fez nas nossas vidas. A vida em família sempre caminhou de forma equilibrada com o lado empresário e apresentador de Gugu. E foi em 2009 que a televisão brasileira ganhou de volta o animador Gugu Liberato, com a estreia dele no Programa do Gugu, aqui na Record TV. Na nova casa, ele manteve marcas que sempre o consagraram. Seriedade no trabalho e muita emoção. Quanta honra! Com muita simpatia, Gugu abriu algumas vezes as portas de casa para a Record TV. E mostrou o cotidiano da família quando estava em São Paulo. Os filhos vivem com a mãe, Rose, nos Estados Unidos, e Gugu sempre ficou na ponte aérea. Valeu a pena. Eu acho que sim. Família, trabalho, talento, carisma. 4 palavras que definiam um dos apresentadores mais queridos do Brasil. Obrigado pelo carinho. Uma dupla campeã, Gugu e a Record TV. Obrigado pela presença, obrigado. Hoje é o primeiro programa do Gugu. E o dia de hoje vai ficar marcado como o começo de uma nova fase na minha vida profissional. Um dia de festa, era 30 de agosto de 2009. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança
que a direção da Rede Record depositou em mim. Eu espero que a partir de hoje e durante os próximos anos, através do meu trabalho, eu, junto com a minha equipe, possamos trazer muitos sucessos para essa casa. Obrigado também a todos os funcionários dessa emissora que realmente me receberam de braços abertos. Na estreia, uma atração internacional. Blue Man Group, pode entrar! O Blue Man Group, os Homens Azuis. Olha, cheguei, mas eu não quero bagunça nessa aula. Bom humor que se multiplicou quando o apresentador estreou o quadro A Escolinha do Gugu. Desta vez, revelando o talento como ator. Tá bom, olha, pelo seu bom humor, pelo seu alto astral, vou lhe dar o 10. Com a participação de humoristas consagrados, a Escolinha do Gugu era garantia de diversão e fazia o Brasil inteiro rir. O diretor de criação da Record TV, Deto Costa, trabalhou durante décadas com Gugu. Bom, eu nunca vi o Gugu triste. Ele sempre é um cara alegre, nunca reclamou de trabalho. Ele foi meu produtor num programa chamado Cidade contra Cidade. Ele já tinha aí uns 18 anos. Você dava a tarefa mais difícil do mundo, ele fazia, ele não reclamava nada. É um sujeito trabalhador, esforçado, sempre foi. O Gugu é um exemplo de profissional. Em 2013, o apresentador ficou um período fora da TV. Retornou com tudo em fevereiro de 2015, com o programa Gugu. Seja no estúdio ou em gravações externas, Gugu era um profissional de muitos talentos e sempre se mostrou um comunicador admirável. Nesta volta ao comando de um programa de TV, ele teve oportunidade de mostrar mais uma qualidade, a de jornalista. E foi assim que ele brilhou novamente na tela da Record TV, como um hábil entrevistador. A estreia foi com Suzane von Richthofen. Pela primeira vez, a jovem condenada por planejar e executar a morte dos próprios pais revelou detalhes do crime que chocou o Brasil. Eu fiz parte. Eu tive culpa também. A entrevista bateu recorde de audiência. Eram pais carinhosos? Minha mãe era muito carinhosa. De sentar, conversar. Gugu também fez uma entrevista exclusiva com o goleiro Bruno, acusado de matar a ex Elisa Samúdio. Por que nessa hora você não falou, olha, eu vou na polícia e vou dizer o que está acontecendo? Eu poderia dizer isso. É onde que eu falo que eu fui omisso. Foi nessa situação aí. Chegamos aqui na cidade da Dercy Gonçalves. Gugu também fez um programa especial contando a história da humorista Dercy Gonçalves. Agora, a grande dúvida é a questão que por isso que nós estamos aqui, se ela foi enterrada, ela não foi enterrada, se o caixão dela foi colocado na forma vertical. Foi. E arrancou os segredos de Zilu, ex-mulher do cantor Zezé de Camargo. Estou vendo que você coleciona cristal. Coleciono. Isso aqui foi a época que eu ganhava meus cristalzinhos. Uhum. Aí eu gosto de colecionar cristais, perfume. Olha o sapato da Cinderela. Não tem a Cinderela, tá, gente? Mas tem um sapatinho. Tem só um pé aqui. Só um pé, cadê o outro? O outro pé tá com o príncipe? O outro pé, tô esperando o príncipe encontrar. Gugu também entrevistou celebridades internacionais, bateu um papo descontraído com Shakira. E a gente fica com medo até de não sabe se está sendo um bom pai ou uma boa mãe, né? Sempre tem dúvida, sempre. se perguntando se está fazendo as coisas bem. Você falou agora há pouco, eu não casei. Vai casar? Ah, não sei, não.
se divertiu com as atrizes que deram vida às personagens Dona Florinda. O que é Coqueto? Coqueto. Ele saía com todas. Ah, era mulherengo. É isso. E Chiquinha, no seriado mexicano Chaves. Você imaginava que ia se tornar um personagem mundialmente famoso? Não. Gugu também entrevistou o astro pop Justin Bieber. Dizem muito por aí que você gosta de mulheres mais velhas. É verdade mesmo? Yes. Sim. Mas mulher mais velha pra você é o quê? 18 anos, 20 anos? Bom, eu não tenho limite de idade. E o ex-menudo Rick Martin. Numa entrevista você disse que em outra vida você foi brasileiro. Claro que sim. Você se apaixonou por alguém já no Brasil? Eu apaixonei, claro que sim. É mesmo? É, sim. É o sangue brasileiro? É o sangue brasileiro. É quente. Paixão. Quente, é linda. Gugu também presenteou as fãs de Antônio Bandeiras com uma entrevista reveladora. O que você faz para se manter assim elegante? Passo muito creme na pele à noite. Verdade? Não. Ah, não, né? Não passo. Você teria coragem, por exemplo, de fazer uma cirurgia plástica? Não. Por enquanto, não. Muito boa noite, meus amigos e minhas No ano passado, Gugu passou a apresentar o reality show Power Couple Brasil. No programa, casais famosos enfrentam desafios e são avaliados pelo público. A cada semana, uma dupla era eliminada. Uma salva de palmas para eles que nos divertiram e nos emocionaram por tantas vezes durante todo esse tempo. Canta! Gugu também assumiu, no ano passado, a apresentação do programa Canta Comigo, uma competição musical que é a versão brasileira do formato inglês All Together Now. Gugu encarava cada programa como um novo desafio. Queria fazer sempre o melhor. Colocava alma, coração e talento em tudo, com uma incomparável alegria. Trabalho danado, porque os primeiros paraquedinhas que eu desenvolvi, se jogava num lugar, ele andava bairros, 2 bairros, aí caía muito longe. Aí eu fui desenvolvendo esse paraquedinha até chegar num peso ideal, colocando areia e os cortes e a dobragem, a forma de dobrar o paraquedinha, que aí fez com que tivesse uma precisão incrível, com que ele caísse exatamente onde a gente queria. E o Gugu tinha essa característica. O que ele queria, ele conseguia, porque ele tinha um jeito muito especial de pedir as coisas pra gente. O Gugu, ele fez com que o helicóptero se tornasse um artista, né? O helicóptero fez parte da história, da vida do brasileiro. O helicóptero foi até as pessoas. Nós pousávamos esse helicóptero em vários pontos assim da cidade, pelo Brasil, e as pessoas chegavam até o helicóptero. Eu tinha, aqui na minha mão, inclusive, está toda a história, né? Que é o paraquedinha e também esse boné. Era o meu boné que eu usava, todo piloto de helicóptero tem que usar o boné, por causa do disco, cada pá que fica girando, incomoda um pouquinho, então a gente usa o boné. Eu tinha um boné só escrito Comandante Hamilton, e ele falou: Hamilton, coloca helicóptero do Gugu. E aí eu acabei me tornando piloto do helicóptero do Gugu. Isso mudou toda a minha história na aviação. Quer dizer, o Gugu criou o personagem Comandante Hamilton. E o Gugu tinha uma característica muito bonita, maravilhosa. Ele dava chance às pessoas. Muita gente nasceu no Domingo Legal, ele abriu o palco dele, dividia a luz com outras pessoas. Ele dividiu comigo, né, me deu essa chance de me tornar Comandante Hamilton, piloto do helicóptero do Gugu, e hoje o Comandante Hamilton virou um personagem. Tanto é que eu cheguei até a fazer musiquinha, um CDzinho com 10 musiquinhas, cheguei a fazer showzinhos aí pelo interior, pelo Brasil. Ideia do Gugu, ele falou: meu, faz aí. Eu falei: Gugu, mas eu não canto. Ele falou: também não cantei, fiz aí um CDzinho. Aí eu fiz esse CDzinho com 10 músicas para criança, porque o Gugu tinha isso, o Gugu tinha uma criança muito grande dentro dele. Que legal, hein, Hamilton? Obrigado pelo depoimento. Apenas um entre vários depoimentos que você acompanha ao longo deste domingo espetacular
entre as homenagens que estamos fazendo a Gugu Liberato. Por sinal, você aí pode fazer uma homenagem também. Você pode entrar na sua rede social agora e usar a hashtag Homenagem Gugu. Hashtag Homenagem Gugu. A sua mensagem pode aparecer aqui na Record TV. E olha, quando o Gugu completou 30 anos de carreira na televisão, a jornalista Adriana Araújo fez um documentário sobre a trajetória do apresentador. Ela teve a oportunidade de conversar também com a mãe e com os irmãos do Gugu. Nós fomos atrás de quem acompanhou toda essa história. Nós invadimos a casa de uma fã muito especial que não perde um programa sequer, desde que o Gugu estreou na televisão brasileira. E ela está aqui, na frente da televisão, só que nessa casa não é o programa do Gugu que ela assiste, não. Quem é que está ali na televisão? É o Toninho. Só Toninho? Só Toninho. É, aqui é a casa do Toninho. Essa é a mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu. Aqui se chamar de Gugu, tá errado. Tá errado. Que história é essa de Toninho? Toninho porque antes de Augusto Liberato, eu tenho o meu primeiro nome que é Antônio, né? Então fica Antônio Augusto Liberato. E Toninho é o apelido de criança, né? Como é que foi a emoção da mãe assistir o filho na televisão pela primeira vez, lá em 1981? Foi muito bom, não é? Porque eu nunca pensei que ele ia ser apresentador de televisão, nem ele, não é? Tá bonito ele hoje? Tá sempre bonito. Nos olhos da mãe, o filho é sempre bonito, né? Olhos grudados na TV, ela se diverte. O filho que hoje traz tantas alegrias também já deu muita preocupação. A Dona Maria separou umas fotos aqui pra gente relembrar como foi o começo da história do Gugu. Nessa aqui, ó, ou do Toninho, né? Nessa aqui, olha, ele aparece bebezinho, bem gordinho, estava com alguns meses aqui. Quantos meses? Acho que uns 9. Uns 9 meses, mas antes disso a senhora passou um susto bem grande, né? Bem grande. Ele ficou doente pouco depois de nascer. 1 mês e meio depois de nascer. O médico mesmo falou para mim que ele não ia viver, que ele ia morrer aquele dia que eu fui. Aquele dia que foi o dia que eu estava pior, ele falou, a senhora se conforma porque ele não vai passar de hoje. Foi desenganado pelo médico. Foi um momento difícil? Difícil. Isso também eu não gosto de lembrar. Dona Maria esperava pela morte do filho quando o destino mudou. Quase um milagre, porque no dia seguinte a história mudou. Não, mas foi um milagre mesmo. Não, aquele dia mesmo mudou. Foi a fé da senhora? Nossa, com certeza. Depois do susto, o caçula cresceu forte. Mas a infância foi difícil. A família veio de Portugal ganhar a vida no Brasil. As crianças quase não tinham brinquedos. A primeira bicicleta, Toninho ganhou num sorteio no programa do Bolinha. Desde bem cedo, ele entendeu que precisava fazer dinheiro. Aí eu inventei de fazer perfume, né? Eu achava que o perfume era feito de flores. Então, eu pegava as flores das vizinhanças, macerava, eu achava que perfume vinha da flor. Macerava, misturava álcool, às vezes pegava um pouquinho de perfume, não ficava bom, né? Não ficava bom, não tinha jeito. Pegava um pouquinho de perfume da minha mãe, misturava e em vidros que eu pegava no lixo. O primeiro negócio aos 6 anos. As empregadas domésticas do bairro eram as clientes do menino vendedor. Oi, moça. Ó, compra esse perfume. Aquelas empregadas iam lá na mercearia do meu pai comprar e ele oferecia os perfumes. E as pessoas, eles compravam, acho, para agradar, não é? Ele sempre foi assim um menino que queria progredir, queria ter, aprender. Nós viemos até esse condomínio em São Paulo, onde moram 2 pessoas que podem nos contar muitos segredos sobre o Gugu. Afinal, são pessoas que convivem com ele desde criancinha, na verdade, desde que ele nasceu. E claro, essas pessoas têm Liberato no nome e já estão aqui nos aguardando. O Amândio Liberato, o irmão mais velho, a Aparecida Liberato, a irmã do meio. O Gugu, então,
caçulinha. Vamos contar a história desse caçula? Vamos, claro. Era muito mimado? Muito. Até hoje. Não, principalmente pela mãe, né? Pela mãe. Ih, tô achando que isso é ciúme de irmão, hein? Ciúme? Nada. Eles são apaixonados pelo caçula da família e se lembram bem do irmão empreendedor. Mas eu sempre me lembro dele como uma pessoa assim, muito... que queria muito as coisas, assim, muito agitado, mas no sentido de ter muita iniciativa, de buscar aquilo que ele tinha vontade. O segundo negócio do Gugu foi montar uma barraca de gibis na calçada de casa. As revistinhas vinham da coleção do irmão. Sem pedir. Assaltava sua estante de gibis quando você ia procurar para ler? Já não tinha mais, ele já tinha vendido. Eu queria ter dinheiro para comprar sorvete, por exemplo. E a gente não tinha condições, né? Não era por somente ganhar o dinheiro. Não era o dinheiro, era fazer, era estar ocupado em alguma coisa de... enfim, a iniciativa de fazer alguma coisa. O guardador de carro, sabe? Ele queria estar em atividade, não queria saber do marasmo de ficar em casa. E essa procura por coisa para fazer foi o que levou para a televisão. Gugu mal tinha começado e já colecionava prêmios. A coleção de troféus imprensa. Vários. E ganhou quantos, Gugu? Porque aqui tem uma coleção. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho a impressão que este vai ser um dos momentos mais felizes desse meu colega que vai entrar em cena para receber o troféu imprensa. Vem aí o Augusto Liberato. Augusto Liberato, vem aí. Chegou o seu dia e é com muita satisfação que eu passo em suas mãos o troféu imprensa de melhor animador de 1995. Aqui está ele. Chegou uma época, pelo que eu pesquisei, que você chegou a achar que já estava na TV, mas chegou a achar que não tinha jeito para isso. Que poderia não dar certo na televisão. Eu trabalhava em produção, né? E um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Acho que não vale mais a pena trabalhar em televisão, isso aqui não vai dar futuro. E eu trabalhava em produção, era produtor, né? Que eu comecei como auxiliar de produção, como office boy. E houve um tempo em que você chegou perto de mim e falou, olha, eu vou parar, eu vou ser dentista, eu vou para a faculdade, não sei em que lugar do estado de São Paulo, e eu até disse, tá bom, se você resolveu tratar dos dentes, tratar dos dentes dos outros, então vá ser dentista. E foi ser dentista ou não? Eu fui para Marília, fiquei 1 ano afastado, bem que você tinha razão, né? Você falou para mim, você não vai gostar e você vai voltar. As suas palavras foram proféticas, realmente. No SBT, Gugu estreou como um rapaz sorridente que sorteava prêmios durante a sessão de filmes. No curso de jornalismo, era um sujeito estranho. Imagina uma sala de jornalismo, nos anos 80, aquelas pessoas cheias de ideais, assim, todo mundo meio bicho grilo. Todo mundo informal. Todo mundo informal à noite. E como que o Gugu aparecia? E o Gugu chegava de terno. Por quê? Ele apresentava o Sessão Premiada, foi o primeiro programa que ele apresentou. Ele estudava e depois ia direto para apresentar o programa? Ele ia direto. Ele foi um colega de classe extremamente discreto, muito na dele. E esse fato de falar que ele era muito na dele não quer dizer que ele fosse uma pessoa pedante, arrogante, antipática, coisa que o vale. Ele sabia também que ele era o Gugu. Gugu, de fato, não era o melhor aluno do curso, mas era um estudante extremamente dedicado e atento. Ele gostava de sentar assim, olha, nas primeiras filas. E durante esses 4 anos dedicados ao jornalismo, só uma disciplina deu dor de cabeça àquele que se tornaria um dos melhores apresentadores da TV brasileira. E aqui está ela, a taquigrafia. O que está escrito aqui, professor? Lê pra gente. Está sublinhada pelo nome próprio, Gugu. Gugu é assim. Também na faculdade, Gugu vivia correndo. Chegava quase sempre atrasado por ser muito ocupado nas suas atividades lá fora. Mas ele buscava compensar esse atraso com muita dedicação àquilo que era ensinado na sala de aula. Nem teve tempo de buscar os diplomas de alguns cursos extras que fez, mas as aulas de jornalismo certamente ajudaram.
Oh, não, eu me preparei. Eu fiz um release de tudo que aconteceu já na visita do Gugu, pra gente botar tudo. Você acompanha cenas inéditas desse documentário no Câmera Record de hoje. É depois de A Fazenda. Se eu vim parar na televisão, se eu escolhi fazer faculdade de jornalismo, foi inspirado no Gugu. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu tio tinha uma câmera VHS. Era uma câmera antiga, mas eu falei, tio, filma um pouco do meu programa de rádio que eu preciso mandar para o Gugu. Eu queria conhecer o Gugu pessoalmente. Com 10 anos eu queria participar do programa do Gugu. E meu tio então realizou esse desejo. A fita cassete, na verdade, era a fita VHS. A gente mandou para o SBT e o Gugu assistiu. Mas eu acabei não tendo retorno naquele momento. Mas eu soube que essa fita foi parar nas mãos dele e o Homero Salles, que era o diretor dele na época, acabou indo para a Rede Manchete e por causa dessa fita que o Gugu entregou para ele, ele me deu essa oportunidade. Então vários pontos da minha vida se cruzam com o Gugu, né? Eu tive essa sorte. Muito embora ele tenha me conhecido desde criança, eu fui conhecê-lo pessoalmente faz pouco tempo, acho que 13, 14 anos. Pouco tempo diante dos 25 anos atrás de quando eu mandei essa fita para ele. Gugu, que deu tanta oportunidade, né? Ainda é difícil assimilar que ele nos deixou, uma notícia que pegou todos nós aqui da Record e o Brasil inteiro, com muita tristeza, de uma forma tão repentina, aos 60 anos, né? E deixou um legado imenso para a televisão brasileira. E falando em legado, uma das grandes referências profissionais do Gugu foi o apresentador Silvio Santos. Ele começou lá no comecinho da carreira e trabalhou também por quase 40 anos. Gugu conheceu Silvio Santos quando ainda era adolescente e trabalhava como office boy em uma imobiliária. Você sabe que tem uma foto da primeira vez que eu ainda ia participar do programa dele e levava as ideias para ele? É uma foto em preto e branco, onde ele está apresentando o programa dele e eu estou participando da gincana dele. É a única e mais rara foto que eu tenho. Quantos anos você tinha? A idade do meu filho hoje, 13. E a ideia de ir atrás do Silvio foi por quê? Ele era o grande... Olha, ele sempre foi uma referência para mim. Eu gostava muito de televisão, assistia aqueles programas da época e tal. Ele falava assim, se você tiver alguma ideia do meu programa, mande carta para mim. Mas eu mandei pelo correio e não tive resposta. Eu vou lá levar para ele em mãos. Acabou, deu um intervalo comercial, eu tirei a carta que eu tinha levado no bolso e falei, olha, o senhor não pediu sugestões? Eu trouxe. Foi assim que o Gugu foi contratado para trabalhar na televisão como assistente de produção do Domingo no Parque, apresentado por Silvio no começo dos anos 70. O programa Silvio Santos tem o prazer de receber um animador que, na minha opinião, será um dos melhores animadores do Brasil em muito pouco tempo. Em 82, ele passou a apresentar o Viva a Noite, exibida aos sábados, que revelou vários grupos musicais. Vem aí, o grupo Dominó! O sucesso chamou a atenção da concorrência. Gugu foi contratado pela TV Globo e então Silvio Santos protagonizou um dos episódios mais pitorescos da TV brasileira. Foi pessoalmente ao Rio de Janeiro pedir que a Globo rescindisse o contrato. Sentamos, o Silvio não deixou falar. Eu disse, olha, vim aqui dizer que o Gugu não vai vir para a Globo e ele vai continuar no SBT. O Boni disse, olha, Silvio, só o doutor Roberto Marinho pode resolver essa situação. Deixa o Gugu aqui, eu levo você lá no Roberto Marinho. Ligou para o doutor Roberto Marinho, claro. Eu levo você. O Silvio disse, não, o Gugu não vai ficar aqui sentado. Ele vai embora agora para o aeroporto e eu vou falar com o doutor Roberto em seguida. Gugu então voltou para o SBT e passou a dividir o palco com o Silvio aos domingos. Quem está dividindo o programa Silvio Santos comigo? Foram 38 anos de relacionamento profissional com Silvio Santos, entre 74 e 2009. Você tem uma relação com o Silvio Santos até hoje? Tenho. De amizade, de ligar? Silvio, tá fazendo o quê? Vamos tomar um show. Eu sei que se eu ligar para ele, me atende. Ó, estamos aqui com o Silvio, que acaba de receber... O presente do Gugu. É isso. Agora tem dois Silvios, um que vai ficar na porta do SBT e outro que vai ficar no palco do SBT. É isso.
E o Gugu fica na Record jogando contra. A família Bravanel também está de luto. Silvia publicou uma foto antiga do pai com Gugu e disse: "A vida é um sopro, um piscar de olhos, um apagar de luzes, um fechar de cortinas. Tudo muito rápido, sem que tenhamos tempo para pensar sequer no que aconteceu." A apresentadora Patrícia Bravanel escreveu: "Ficam as memórias dos bordões, de sua generosidade, das suas brincadeiras malucas e divertidas, das ideias mais geniais do entretenimento no nosso país. Muita gratidão por todos os anos que a gente pôde desfrutar da sua companhia." Viva a noite! 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 E fica a saudade de todos nós, né? E daqui a pouco a gente volta com outros depoimentos de amigos e histórias de Gugu Liberato. Kartoffel, papas, frites belge. Pelos 4 cantos do mundo, lá está ela. Vai com tudo, tudo é maravilhoso com batata. É o colchão de qualquer prato. Difícil resistir. Batata frita, né? Quem não gosta? Nhoque, batata assada, batata frango assado. Desde que foi descoberta, a batata caiu no gosto popular. É hoje ingrediente de vários pratos, seja como elemento principal ou assim, olha só, como acompanhamento. Estamos falando de uma paixão mundial. A batata é hoje o 4º alimento mais consumido do planeta. Fica só atrás do trigo, do arroz e do milho. A China é o maior produtor mundial e o maior consumidor, pelo menos em quantidades absolutas. A batata, na verdade, hoje está presente praticamente no mundo inteiro. A batata surgiu nos Andes e nas ilhas chilenas há mais de 8.000 anos. Foi levada para a Europa no século XVI e tornou-se a base da alimentação de parte da população. Ela é introduzida na Europa, servindo como alimento para animais e alimento para camponeses. Então vai demorar um bom tempo para que ela se torne realmente um alimento importante para os europeus, como acabou se tornando recentemente, né? Nos séculos 19 e 20, boa parte da Europa foi devastada pela fome nos períodos de guerra. E aí, a batata foi fundamental para a sobrevivência. Estudos revelam que o consumo elevado do alimento foi o responsável pela redução de várias doenças. Mito ou verdade? Verdade! Ela tem vitaminas, vitamina A, que faz bem para a visão, para a pele, para as unhas, vitamina do complexo B, que vai trazer bastante energia para o corpo, vitaminas do complexo C, que age na parte óssea. Batata é mesmo uma paixão mundial? Acho que sim, combina com tudo, né? Mas a batata, que já foi heroína, virou a vilã para muita gente que quer perder peso e tem preocupações com a saúde. Comer batata engorda. Mito ou verdade? Depende. O amido ele vira açúcar no organismo e a quantidade disso que importa. A gente indica para mulheres 50 gramas na hora do almoço e para homem 80 gramas na hora do almoço. Então, quem tem diabetes não pode comer batata. Mito ou verdade? Mito. Sem exagerar, pode. E tem um tipo de batata que é a mais indicada. A gente vai ter praticamente 3 tipos de batata. A batata inglesa, a batata doce e a batata Yukon, né? E depois a gente vai ter subtipos das batatas, porque tudo depende do solo, de como elas são cultivadas. A Yukon é conhecida como batata dos diabéticos, porque
O índice glicêmico dela é bem baixo, então a gente pode consumir mais à vontade. Índice glicêmico é o tempo em que um carboidrato demora para ser absorvido pelo organismo. Um índice glicêmico alto faz o açúcar disparar no sangue. E nessa história toda, quem surgiu como mocinha foi a batata doce. Ela tem menos calorias do que a batata inglesa. Mito ou verdade? Mito! 100 gramas de batata doce tem cerca de 77 calorias. A mesma quantidade de batata inglesa tem 52 calorias. A batata doce é considerada mais saudável por ser mais nutritiva, rica em fibras e ter um menor índice glicêmico. A batata doce é ideal para quem pratica a atividade física, por ela ter um baixo índice glicêmico, então ela vai liberando açúcar e dando energia para a pessoa ao tempo que ela está praticando atividade física. E as diferenças não param por aí. Você sabia que a batata doce não é bem uma batata? A batata doce, ela é, na verdade, uma raiz tuberosa. E a batata inglesa, ela é um caule, então a gente chama de tubérculo. Na dúvida, pode ficar com as duas, com moderação. A batata não engorda, a gente tem que verificar a forma que ela está composta no prato. Em excesso, ela pode engordar sim, mas se ela estiver composta com uma alimentação que tenha fibras, saladas, legumes, tem uma quantidade ideal de proteína e gorduras, a batata vai ser um alimento que só vai enriquecer seu prato. A causa, entrada considerada queridinha dos peruanos, nada mais é que um purê de batata recheado. A história do prato teve origem na Guerra do Pacífico, época em que Chile, Bolívia e Peru disputaram territórios. As mulheres peruanas queriam ajudar a causa do país. Elas criaram o bolinho para presentear quem fizesse uma doação. Como o próprio nome já diz, era a causa pela causa, literalmente. O Peru perdeu a guerra para o Chile, mas o bolinho, esse virou um símbolo nacional. Dá água na boca, né? Tá servido? O chefe de cozinha peruano, Christian Bascunis, é quem prepara essa delícia para nossa equipe. Em uma forma, o chefe coloca a batata peruana amassada, temperada com pimenta amarela e outros temperos. Acrescenta avocado e camarão cozido. Cobre com mais batata. Detalhe, este prato é servido frio. Nossa, que maravilhoso! Na gastronomia portuguesa, a batata também é estrela. Como que é essa relação de vocês com a batata? Com a batata. A batata. Na culinária. Como eu, feijão para vocês. A chefe Cláudia Correia é portuguesa e veio para o Brasil há 6 anos. Nós, em criança, comemos imensa batata nos pratos. Batata frita, batata amurro, especialmente, é uma batata que se começa a comer com uma determinada altura da vida. É, você entendeu direito. Batatas ao murro. Murro mesmo. É essa receita que ela vai nos ensinar. As batatas foram cozidas por 8 minutos em água. Esse é o tipo de preparo mais saudável. Mito ou verdade? Verdade. Depende de tudo como ela é preparada. A primeira forma é cozida. Tanto a batata recheada quanto a batata frita, elas são bem calóricas, né? Então, pode ter um ganho de peso e, além disso, a batata frita, ela traz muito malefícios para o organismo, né? Então, uma gordura que não é do bem, problemas cardíacos, excesso de peso. Depois do cozimento, a Cláudia coloca no forno por 5 minutos a uma temperatura média de 180 graus. Agora vem o murro. Com a nossa mão, metemos, eu não sei se é canhota, se não é, pronto. Coloco a minha mão em cima e com esta aqui. Sim. E vou fazer uma certa pressão na batata. Se for fazendo devagarinho, vai sentindo que ela vai abrindo aos pouquinhos. Portanto,
Quer dizer, quando ela começar a abrir, já é o ponto de tirar. É. Ah, olha que legal. Pronto, ela vai ficar assim. Já é o suficiente. Já é o suficiente para ela poder, ou seja, agora ir ao forno com o azeite, com o sal, e com o alho, e com o alecrim. E chegar nesse ponto. E chegar nesse ponto. Olha que legal, tá vendo? Ó. Abriu mesmo. Ela tem essas ranhuras bem de leve, ó. Depois é colocar as batatas de novo no forno, regar com azeite, alho, alecrim e ervas a gosto. Nesse caso, o prato principal é o bacalhau. Mas vamos combinar que essa batata dá vontade de comer com tudo. Famosa em todo mundo, a batata frita surgiu na Bélgica. Ela foi criada por soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial. E como a língua dominante no sul da Bélgica é o francês, a deliciosa invenção ganhou o apelido de French fries, batata francesa em inglês. Até hoje, dizem que a batata frita belga é a mais saborosa do planeta. Será? Os belgas garantem que sim. E na verdade ela é preparada com uma fritura em 2 tempos, o que deixa ela sempre bem macia por dentro e crocante por fora. Isso mesmo, a batata belga é frita 2 vezes. Na segunda vez, com uma temperatura mais alta que na primeira. Ah, e tem outra receita que muita gente adora fora da cozinha. Colocar rodelas de batata na testa para aliviar a dor de cabeça. Mito ou verdade? Mito! É um mito, né? Mas é a receita da vovó, como a gente falou, e nunca a gente vai deixar de usar essa receita da vovó. Mas é mito. Não tem comprovação científica que melhore. Então, melhor manter a batata só no prato, tá bom? Quer saber mais sobre mitos e verdades sobre a batata? Nós preparamos um conteúdo exclusivo para você. Acesse já r7.com/canal Domingo Espetacular. Aproveita e se inscreva no nosso canal, tá bom? Eu tô aqui meio intrigada, Edu. O que esse bicho enorme tá fazendo por aqui? Aí só não, lá atrás, olha a quantidade. Um monte. São gnus em plena migração da Tanzânia para o Quênia. Esse é um fenômeno que reúne quase 2 milhões de animais e acontece todos os anos. Essa imagem é demais e eu acho que eu já entendi, né? Álvaro Garneiro vem aí com mais uma aventura imperdível, tá certo? Tá certa. Começou o 50 por 1, vamos nessa. Eu estou assinando meu nome, a equipe inteira vai ter que assinar. Caso alguém vire sobremesa de leão ou lanche, não posso reclamar nada. Ele vai botar bala, olha. Nossa, é sério mesmo. Nossa. Uma aventura selvagem em busca da sobrevivência. Álvaro Garneiro vai acompanhar hoje a chamada grande migração dos gnus, animais que parecem uma mistura de boi e cavalo. Uma viagem essencial para que eles encontrem um lugar melhor para viver, de acordo com a época do ano. Antes de embarcar nessa jornada, Álvaro atravessa o Parque Maniara, lugar definido pela diversidade. Por ser um local de reprodução de aves, estima-se que existam por lá 380 espécies. E tem alguns com hábitos bem curiosos. Os pássaros chegam aqui nessa água para molhar as penas, né, se refrescar, beber água, e depois eles saem para a parte seca e abrem a asa para secar e para tirar as penas velhas. E aí eles ficam com as asas abertas, olha lá, e batendo, secando. Em outros pontos do Maniara, a equipe avista outros animais. E
e flagra um bebê macaco sendo alimentado pela mãe. Do aeroporto de Maniara, Álvaro parte para outro parque nacional muito conhecido por ali. Nosso avião chegou aqui, é o mesmo avião. E para onde a gente está indo, chama-se Serengeti. É o parque mais famoso aqui da Tanzânia. Não só o mais famoso. Do jeito que eles querem. E o que acontece aqui nessa migração? Os gnus, eles passam por aqui. Esse rio chama Rio Grumete. Ele tem muitos crocodilos e também hipopótamos. E os gnus, quando eles passam, vários morrem, porque os crocodilos atacam. Esse Rio Grumete, ele vai embora. No dia seguinte, Álvaro participa de um safari a pé. Moses, que comandará o passeio, dá algumas instruções para a equipe. Segurança ali é prioridade. Ele vai botar bala, olha. O negócio é sério mesmo. Olha o tamanho da bala. Escutei muito o barulho de hipopótamos. Ele falou que eles adoram essa grama curta. Como eles não têm o dente, eles cortam essa graminha com o beiço. Então, é muito normal ver eles andando aqui do lado das nossas cabanas. Mais à frente, o Lago Grumete, considerado o lar deles. Olha isso, eles entrando na água. Olha quantos. Nós estamos aqui pelo menos 50 metros. Daqui, uns 80 metros. E a nossa cabana, mais uns 50, 80 para cima. Então o barulho é muito intenso. E o que acontece? O hipopótamo é o bicho que mais mata aqui na África. Humanos. Ele é muito perigoso. Cerca de 500 pessoas são mortas todos os anos na África por ataques de hipopótamos. Nossa, meu coração foi na boca agora. Tá vindo de novo. Se eu tivesse corrido, o animal me falou, ó, eu vi que todo mundo se movimentou, ainda bem que vocês pararam, porque se tivesse corrido, ele vinha atrás da gente. O ataque do hipopótamo é apenas uma mensagem ao grupo que o animal considera como uma ameaça. Por isso, Moses leva Álvaro para outro ponto. Ficar em cima da pedra é um pouco mais seguro. Mas eles atacam mesmo assim. Olha, lá vem ela. Ó. Olha. Aqui na pedra eu não fiquei com medo, não. E ela não tá confortável porque a gente tá muito... Então ela não pode vir correndo. Então ela só tá ali protegendo a área e o bebê dela. Lá vem ela, ó. Olha. Olha isso. Ó, tá brava, não chega perto, ó. A mordida do hipopótamo é uma das mais fortes do mundo animal. Chega a 1,5 toneladas. Thank you very much, thank you. Álvaro agora troca de acampamento para seguir a grande migração dos gnus. Correndo em fila, eles desenham um S na mata. Mas a jornada é interrompida bruscamente. O perigo está por todos os lados.
Por que eles estão parados aqui, tá vendo? Todos descendo, correndo de lá. Quando eles se agrupam, é porque tem algum predador. Então eles ficam juntos, eles ficam olhando, eles param e ficam agrupados. Tem alguma coisa aqui que está incomodando eles. A resposta está logo à frente. Uma família de leões que descansa sobre uma pedra. Interessante como a natureza funciona, né? E a gente vê aqui, encontrou uma fêmea e 2 machos. Olha o jeito dele dormindo ali. Os gnus fizeram outro caminho, eles estão parados lá. Incrível como eles sabem que tinha algo aqui que custaria a vida deles. Cerca de 250 mil gnus e 30 mil zebras morrem durante a jornada. Geralmente de sede, fome, exaustão ou são mortos por predadores. Mas esses felinos aí acabaram de almoçar, por isso ficam ali aproveitando o sol. Sorte dos gnus que seguem a migração. Mas por pouco tempo, a equipe flagra esse guepardo de olho na manada. Em pouco tempo, o guepardo decide que vai para o ataque. Mas inesperadamente, de caçador, ele se torna caça quando uma pequena raposa africana parte para cima dele. A cena inesperada frustra o ataque do predador. Uma cena cômica, até o guia aqui falou que não é normal. Enquanto isso, os gnus saíram correndo e a gazela também, e ela foi embora. Incrível. A aventura continua do outro lado da fronteira. Álvaro chega ao Quênia. Chegamos aqui no parque de Masai Mara e dá para entender, com essa imensidão de verde, por que os gnus saem do Serengeti e vêm parar aqui. Esse é o destino final da migração dos gnus. A gente já deu uma sobrevoada aqui e já tem milhares. Dá para entender, é tudo mais verde. Aos poucos, os animais vão chegando depois da longa jornada. Essas zebras andam em linha em busca de água e sombra. Os gnus também, mais tranquilos, começam a se espalhar pelo campo. E aqui é a grande chegada. Você vê que eles estão já cansados, andando devagar, mas na mesma fileira. Olha aqui. Todos aqueles milhares de gnus que a gente viu no Serengeti, finalmente chegando aqui. O Campo Verde não é o único objetivo dos animais ao chegar no Masai Mara. Lá se torna um grande ponto de reprodução para a espécie. Um acontecimento fundamental para a preservação dos gnus. É o fim de um espetáculo de tirar o fôlego, que vai se repetir quando a estação seca chegar a esta região. Aí será hora de voltar para o ponto inicial desta viagem. Aqui já está no final, chegaram em casa. Estão mais tranquilos. Missão cumprida. Na África existe também um trabalho sério de buscas de pessoas perdidas na selva. E o Álvaro, é claro, participou de um desses treinamentos. Acesse r7.com/canal Domingo Espetacular e confira esse trecho inédito. Voltamos a falar da morte do apresentador Gugu Liberato. A notícia mobilizou fãs e artistas que se manifestaram. E cada um do seu jeito acabou relembrando um momento especial do apresentador. Boa noite para você que está em casa. As pessoas amavam ele. A gente sente muito. É igual perder um parente, né? Eu fiquei muito triste, porque sempre acompanhei ele pela televisão. Ele era um colega que ajudava, jogava a gente pra cima. Artistas, o carinho fãs dele, a alegria,
O acidente com o apresentador Gugu Liberato entristeceu o Brasil. Eu fiquei sentido hoje, né, com a morte do Gugu. Luiz é taxista. Saía mais cedo do trabalho para não perder um dos quadros de mais sucesso do apresentador na TV brasileira, o Táxi do Gugu. Pelo papel que ele fez, ele apresentava muito bem a categoria de taxista, né? Nesse ponto de táxi no centro de São Paulo, o sentimento é que um colega se foi. É uma falta, certo? Mas as lembranças boas do apresentador, que só trazia alegria, não se apagam. Meu pitinho amarelinho, eu gostava muito. Nas redes sociais, as homenagens vêm do mundo inteiro. A cantora mexicana Thalía era uma grande amiga. Sem dúvida, Gugu foi quem me uniu aos brasileiros. A apresentadora Eliana agradeceu. Tenho tão boas lembranças dos nossos encontros. Obrigada por tudo. Luciano Huck disse que o Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da TV brasileira, que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo. A simpatia que ele despertava no telespectador era a mesma que se via na relação com os colegas de trabalho. Já são filhotinhos de cachorro. Walter conheceu Gugu nos bastidores da televisão antes da fama. Ele era assistente de produção e o Gugu produtor ainda, não era apresentador. E como os dois têm uma diferença de idade de 1 ano só, eles praticamente construíram a carreira juntos. Como é que vai ser continuar agora? Você que estava com ele até agora no Canta Comigo. Como é que você vai continuar, Walter? Eu tenho que levantar a cabeça e seguir meu rumo. Seguir vai ser difícil demais. Não que eu não tenha a capacidade de fazer outras coisas. Claro. Mas a lacuna que ele deixou é insubstituível. A parceria no trabalho durou anos e anos. Recentemente, no programa Canta Comigo, na Record TV, Walter ajudava Gugu no palco. Aprendi muito com ele. Devo tanto da minha vida para ele. Tudo que eu tinha, que eu tenho, eu agradeço a ele. Os dois se tornaram inseparáveis. Perdi meu irmão, ele me chamava de irmão postiço. Pode sonhar, mas um sonho impossível. Gugu gostava de usar o que tinha para ajudar os outros. Eu morava na Zona Sul de São Paulo, morava de aluguel, numa casa humilde. O Gugu, ele foi um instrumento de Deus nas nossas vidas. Ele, através dele, né, do Geraldo, da equipe, do programa, tudo, e realizou um grande sonho da nossa vida. Um sonho a qual a gente sonhava há muito tempo. Vamos entrar com o pé direito, todo mundo. 1, 2 e... já! Além da casa, Marquinhos e Juliana ganharam um carro. Um carro 0 quilômetros! E também a cerimônia de casamento. Para nós, ele foi um cara sensacional. Sensacional, sabe? Não tem palavras, sabe? A gratidão que eu tenho pela essa família não foi fácil. A gente perdeu uma pessoa tão importante. Chitãozinho e Chororó publicaram uma imagem ao lado do Gugu. Na legenda, a mensagem: é assim que você vai ser sempre lembrado, Gugu. Pelo sorriso. O cantor Leonardo escreveu: você estará sempre presente no meu coração. Zezé de Camargo e Luciano relembraram uma homenagem que receberam do Gugu aqui, na Record TV. Na legenda, a mensagem: esse apresentador que sempre nos recebeu de braços abertos. Você era querido por todos. Verdadeiramente. Já Vanessa Camargo se referiu a Gugu como uma lenda da nossa TV e do nosso entretenimento. A
A generosidade do Gugu se materializava dentro da casa dos brasileiros. O De Volta para Minha Terra é um quadro assim de pessoas que vêm para cá, para São Paulo, né, que tem a oportunidade de vir para cá, para São Paulo, né, e de repente tem vontade de voltar para ver um parente querido. A minha cabeça tá bem agitada. Eu fico olhando assim, sabe, os momentos. Cara, um piscar de olhos. Muito rápido, muito rápido. Mara Maravilha trabalhou ao lado do Gugu em vários momentos da carreira. Posso falar que o Augusto Liberato, não só como profissional, como ser humano, ele cumpriu a missão dele. Ele, realmente, a missão era amor. Eu lembro do olhar dele, eu lembro dos abraços dele. Por 5 anos eu tive a Apesar da tristeza, o artista Danny Boy, chamado de Mini Gugu nos anos 90, prefere lembrar dos momentos felizes. Eu quero sempre sorrir, que é a imagem dele que eu vou guardar comigo. A forma com que ele sempre me recebeu no programa nesses 5 anos. Todos os sonhos que ele me proporcionou realizar. Minha eterna gratidão. Senta lá, Júlio. Vamos começar. Daqui a pouco, mais homenagens. E você vai descobrir um outro lado do apresentador que pouca gente conhecia. A minha admiração pelo Gugu é desde que eu era criança em Penápolis. Eu lembro que eu brincava como se eu fosse Gugu apresentando lá os programas dele e eu me inspirava. O Gugu sempre foi uma inspiração para mim. Eu fechava os olhinhos e imaginava eu brincando com o Gugu, eu me divertindo com o Gugu, porque ele era uma pessoa que eu queria por perto, assim como todo mundo sonhava com isso. E eu lembro que eu participei do Cidade contra a Cidade quando eu tinha 8 anos de idade. E o Gugu ficou emocionado de ver as crianças participando assim. E foi lindo demais, eu nunca me esqueci desse dia. Ele era generoso demais quando você dividia o palco com ele. Eu apresentei uma vez o Família Record ao lado do Gugu, eu uma iniciante aqui na Record, e ele um veterano, imagina, apresentar ao lado do ídolo. E ele foi tão generoso, ele falou, Sabrina, vai que eu vou na sua. Tipo, era eu que tinha que falar isso pra ele. E ele foi assim comigo, super tranquilo, pra me deixar à vontade, ele fez isso. Ele era um cara único e especial demais. Quando eu recebi a notícia do Gugu, eu pensava muito na mãe dele, porque essa mãe tem uma força, é tanto amor, e ela saiu da casa dela, viajou e veio até o programa fazer essa homenagem para ele. E agora essa mãe também foi até os Estados Unidos para tentar fazer de tudo por esse filho que ela tanto ama e cuidou a vida inteira. Então acho que a gente tem que se unir, se abraçar, entendeu? E tentar levar essa alegria que o Gugu sempre ensinou pra gente. Alegre, generoso, humilde, a gente sabe que o Gugu era tudo isso. Tudo isso. Simplicidade é a marca registrada. Verdade. E em 2015, Gugu abriu as portas da casa dele para o Domingo Espetacular. O apresentador mostrou à jornalista Janine Borba um pouco da rotina e também do amor que ele sentia pelos 3 filhos. Esse é o Gugu que todo mundo conhece. Gostei. E esse é o Gugu para poucos, para os íntimos. O sujeito extrovertido que aparece na TV é, na verdade, reservado, principalmente quando o assunto são os filhos. Hoje o Gugu vai quebrar essa regra, vai receber uma equipe de televisão ao lado dos filhos em casa pela primeira vez. Olá! Olha, eu não vim entrevistar o apresentador, tá? Hoje é o Gugu pai, combinado?
Onde Gugu mora fica num condomínio fechado nos arredores de São Paulo. Nem parece que estamos tão perto da agitação da cidade grande. Que casa linda! Por favor, pode entrar. Vamos lá. Cadê a criançada? Tá lá no jardim. Tô ouvindo já, ó. Brincam ou brigam? Essa pré-adolescência brigam. Gugu tem 3 filhos com a médica Miriam de Mateu, João Augusto, de 13 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 11 anos. A sala da casa onde Gugu nos recebe é ampla e se abre para um lindo jardim. É aqui, sentado no banco, que Gugu começa a revelar um lado que não aparece na TV. Longe dos holofotes, Gugu tem apenas uma preocupação: ser o melhor pai que os filhos podem ter. Como é que é o Gugu pai? Olha, eu sou assim, eu sou contra bater em criança. Claro. Né? Sou rígido, assim como meu pai foi comigo. Então, eu sou um pouquinho do meu pai. Você é mais durão do que moderno. Pode-se dizer assim, né? Eles me respeitam muito e eu exijo esse respeito. Hoje tá muito difícil por causa da internet. Acesso a muita informação. Educar não é fácil, está cada vez mais difícil. Então, se a gente não tiver um pulso firme, eu acho que fica mais complicado ainda. São pré-adolescentes. Por causa da rotina como apresentador, Gugu não consegue estar sempre presente. Buscar os filhos na escola, por exemplo, não é possível. Mas ele faz questão de se dedicar de outras maneiras. Adoram que eu faça lição junto com eles. E hoje, o tal do Google, né? Não sei se é bom ou se é ruim. As meninas sentam, pai, pesquisa aí pra mim tal coisa, aí vou lá pro computador. E tem coisas que eu te falo uma coisa, eu não sei mais, eu esqueci. Matemática, o João é muito bom em matemática, eu sempre fui péssimo aluno em matemática. E o João fala, pai, me ajuda aqui. Eu falei, filho, eu não sei. Esqueci tudo. Eles moram com você? Como é que funciona isso? Não, eles ficam mais como... Divide. Eles também já estão grandinhos. Onde é que eles estão? Venham. Nossa. Você é a cara do seu pai? João Augusto é a cara do pai, só que tem olhos azuis. E fotos minhas da idade dele, nossa, impressionante. Quando João Augusto nasceu, Gugu tinha 41 anos. Marina e Sofia são gêmeas idênticas e logo Gugu avisa que Marina tem uma pintinha no rosto. Que essa daqui tem uma pintinha que eu coloquei, sabe? Pra diferenciar. Conta pra ela que eu transferia pintas. Ele pegava uma pinta que eu já tinha e ele colocava num lugar que eu não tinha. Além de bom aluno, João gosta de jogar futebol e ultimamente tem se encantado com a carreira do pai. Você joga futebol, você curte jogar futebol? Muito. Uma coisa que você mantém na tua rotina. Mas aí, de repente, você falou, opa, que acho que eu quero fazer televisão. Talvez, vamos ver, né? Porque quando eu fui lá no programa do meu pai, eu senti, tipo, uma esperança de que vai dar certo. Jura? Você gostou daquele monte de gente? Gostei, friozinho na barriga até. Vem cá. Ei, João! Fala aí. Faz uma entrevista com ele, pergunta assim, ô, Leonardo, você tem filhos também? Leonardo, você tem filhos também? Eu? Só tem 6. Sem a menor cerimônia, João aceitou o desafio e, ao lado das irmãs, deu uma de Gugu e entrevistou o cantor Leonardo. Quantos anos tem o Zé Felipe? O Zé Felipe tem 16 anos, vai fazer... Marina e Sofia são mais quietinhas. Vocês são tímidas? Sim. Uma coisa eles têm em comum: os 3 morrem de ciúmes do pai. A gente tava lá na estreia, daí uma mulher gritou assim, dá um beijo, Gugu. Daí a Marina ficou assim, o quê? Gugu é brincalhão, amigo, mas quando precisa, coloca os filhos na linha. Agora ele gosta de brincar com a gente, né? Só que quando eu faço alguma coisa errada, ele fica bravo. Fica muito bravo? Fica bravo. Te põe de castigo? Põe de castigo, sim. Qual é o castigo? Castigo é ficar sem celular, sem videogame. E ele controla que vocês
veem no celular o que vocês... Como é que é isso? Mais ou menos, né? Porque eles... Sabe o que eles fazem? Eles põem senha no celular, não deixam eu ver. Como assim? O que vocês têm no celular de tão secreto? Eu não sei, mas... Conversa com as amigas, né? Mensagem de WhatsApp, né? Mensagem de WhatsApp. Namoradinho. Jura? Já? Não, né? Muito pequenas, né? 11 anos. Eu já falei pra elas. Só vou namorar com 30. Não, senão fica encalhada. Não entra nessa não, viu? Como é que é ser filho de um pai tão famoso? Então, quando a gente vai... Tem as partes boas e as partes ruins. Quando a gente vai em qualquer lugar público, shopping, às vezes as pessoas ficam muito em cima dele, não dá pra aproveitar o tempo em família, né? Foto. Fica tirando foto, pedindo autógrafo. Eu acho que, tipo, às vezes não dá pra saber quais são as amigas verdadeiras. Quando está em casa, Gugu gosta de cozinhar. Mas hoje, quem vai preparar o almoço é o João. E o cardápio não é fácil, não. Camarão na moranga. É a especialidade dele. Então, vamos todos para a cozinha. Gosta do sofá. Helena, a cozinheira, que já está com a família há quase 10 anos, já separou os ingredientes. Sofia e Marina são as ajudantes. Primeiro, João prepara a moranga, ou abóbora, ou jerimum, para quem mora no Nordeste. Passa azeite, embrulha no papel alumínio e deixa 40 minutos no forno. Na cozinha. Porque cozinhar é bacana também, não é uma brincadeira? É uma brincadeira e também, né, pra um hobby. Porque o cozinhar é legal pra isso, né? Porque também é uma brincadeira. Mas como cozinha é lugar de gente grande, entra em cena a Helena. Eu pedi ajuda da nossa cozinheira, Helena, pra colocar. Helena, você que ensinou, Helena? É a professora. Você viu que ele falou? Que você é inspiração dele. Ele é muito prendado. Ele é prendado? Não faz muita bagunça? Não. Enquanto a moranga assa, João prepara o recheio. A gente pode pegar a cebola, por favor, ajudantes? Ajudantes, por favor, entre em cena. Mas a saudade bateu mais forte. Nesses quase 2 anos em que Gugu ficou longe da televisão, essa cena da família unida virou rotina. O outro hobby do Gugu e dos filhos é viajar pelo mundo. Nossa, adoro viajar. E com eles, então, melhor ainda. João parece alheio à nossa conversa, está preocupado em servir o melhor camarão na moranga de sua carreira como mini-chefe. Vamos ver se tá bom isso. Precisa de sal. Então, sal. Precisa de sal. Você vê? Mais um pouco de sal e pronto. Agora é rechear a moranga e deixar mais um pouquinho no forno. É Helena quem finaliza a receita e a gente vai para a sala de almoço. É rápido, hein? No meio da conversa, surge uma senhora simpática. É Dona Maria do Céu. Minha mãe, Maria do Céu. Mãe do Gugu. Ela não mora com o filho, mas está sempre por perto. Dona Maria não sabia da nossa gravação. Deve ter sentido o cheiro do camarão na moranga. Então tá bom, amor, desculpa, né? Agora sim, a família está completa. Do jeito que o Gugu gosta. Eu acho que é o momento família. A família é a coisa mais importante na vida de um ser humano. Ah, e antes que eu me esqueça, a comida do nosso mini-chefe estava uma delícia. Tá muito bom. Tá muito bom. Foi, Dona Maria, foi ele que fez. Tá ótimo. Bom apetite, gente. E olha, gente, entre anônimos e famosos, muita gente foi às redes sociais nos últimos dias para deixar mensagens para Gugu Liberato. 2 das homenagens mais emocionantes foram escritas pelos filhos do apresentador. O mais velho, João Augusto, postou várias fotos com o pai, registros de muitos momentos da vida em família. João escreveu: "Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas e sempre fazia questão de manter a família unida.
tenho certeza que Ele sempre estará conosco e em nossos corações. E finaliza: descanse em paz nos braços de Deus, papai. Te amo infinitamente. A filha Sofia publicou uma foto abraçada com o pai e com a irmã Marina. Na legenda escreveu: pai, meu parceiro, meu melhor amigo, partiu deixando um vazio no meu coração, mas uma luz no meu caminho. Muito obrigada por ser esse homem incrível que me proporcionou momentos inesquecíveis e oportunidades que mudaram minha vida. No final, Sofia demonstrou todo o orgulho de ser filha de Gugu. Sou muito grata pela pessoa que você era e sempre será. Te amo eternamente, pai. E a filha Marina escreveu: pai, meu amor por você é eterno e só tenho que agradecer por todos os momentos de felicidade e por estar ao meu lado sempre. Muito obrigada por ser esse pai que me enche e sempre encheu de orgulho. Muita força para os 3 filhos, né? E o João Augusto, o filho mais velho do Gugu, aliás, muito parecido com ele fisicamente, herdou a paixão do pai pela comunicação. E no último Dia dos Pais, ele recebeu o Gugu em um programa de culinária que ele tem nas redes sociais. Gente, hoje estamos contando aqui com um convidado especial para o Dia dos Pais. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, filho? Tudo. A gente vai fazer cestinha de queijo. Agora, o que vai dentro da cestinha de queijo? Então, você pode colocar qualquer recheio que você quiser. Por exemplo, eu estou usando aqui espinafre, requeijão e bacon. Então agora, pai, a gente tem que virar para não queimar do lado, entendeu? Entendi. Então, ó, a gente tem que fazer assim, como se fosse uma panqueca, e vira. É isso que vai virar, então, a cestinha, né? É, isso aqui. A gente tem que colocar agora o queijo ralado por cima, para dar uma crosta, entendeu? Então, gente, isso aqui a gente leva no forno pré-aquecido a 180 graus até gratinar, que leva em torno de 5 a 10 minutos. Você vê aí na sua casa como é que fica. Então, vamos levar agora pro forno. 10 minutos já passou. Bora ver, então. Agora, se ficou bom aqui, uma cestinha de queijo. Tá um pouquinho quente. Vou trazer aqui. É bom pedir ajuda para o adulto, né? Sim, porque tá bem quente. Então, agora vamos provar aqui. Pode ser palmito, talvez, né? Eu acho que palmito iria ficar bom. Cremoso, né? Muito bom. Muito bom. Pode ser uma entrada, né? Uhum. Eles vão comer junto até com uma salada. É, uma entrada porque é pequenininho também, né? E fácil de fazer, você viu, né? Saboroso, hein? Uhum. Então a gente pode fazer na casa de vocês não vão se perder. Primeiramente eu quero desejar feliz Dia dos Pais pra você, pai. Obrigado. Parece que herdou o talento do pai, né? João que acabou de fazer 18 anos, agora em novembro. E junto com o trabalho da TV, Gugu se tornou também um grande empresário. Ele lançou bandas que fizeram história na música nacional e que marcaram gerações. Simplicidade e carisma, uma combinação que arrebatava os auditórios. Foram quase 40 anos de uma carreira vitoriosa. Obrigado pela presença. O Gugu também tinha muito talento para enxergar talento nos outros, para descobrir novos artistas. E foi assim que ele alavancou carreiras de várias bandas, dentre elas do grupo Polegar. O Alan foi tecladista e vocalista do grupo. Você tem ideia, Alan, de quantas vezes vocês pisaram naquele palco do Gugu? Incontáveis vezes, não dá para contar. Mais do que convidados, os meninos do Polegar eram empresariados por Gugu. Era ele que planejava cada passo da banda. Eu lembro que eu fui sair de casa, acordei, tinha um bilhete, um cartão do Gugu, ele tinha um cartão timbrado dele, ele escreveu, eu devo ter isso em casa até, ele falou: parabéns, o primeiro de muitos sucessos. Um grande abraço, Gugu. E deixou o CD para mim junto com o cartãozinho. Outra banda que nasceu primeiro na cabeça do gênio Gugu foi o grupo Dominó, grande sucesso na década de 80. O publicitário Marcos Quintela fez parte da primeira formação do grupo. Então ele acionou uma agência de modelos infantis e ele fez uma seleção entre mais de 180 meninos para escolher o grupo Dominó. E eu estava entre esses 180 meninos.
Afonso Nigro também participou do Dominó. Para ele, os bons resultados da banda são méritos do Gugu empresário. Na época do Grupo Dominó, quando ele nos lançou e transformou o Dominó naquele fenômeno, naquele sucesso retumbante. E eu vou ser eternamente grato. O Gugu é muito inspirador, né? O Gugu é muito cheio de energia. Ele era uma pessoa muito feliz, muito divertida, muito sarrista. Ele levava tudo com muito bom humor. Marcos não seguiu a carreira artística. Decidiu também ser empresário. Parte disso, graças ao amigo. Acho que na vida de todas as pessoas, alguém tem que abrir a porta para você. E a minha porta foi aberta por ele. Na internet, Simoni relembrou os anos de amizade. Quantos momentos difíceis você segurou minhas mãos e disse, estou com você. Renato Aragão se despediu do amigo com uma imagem antiga. Assistente de palco do apresentador durante 31 anos, Liminha diz que Gugu faz parte da sua família. Gugu é a nossa família, Gugu é nosso irmão e eu tenho certeza que onde ele estiver agora, ele está feliz, está alegre, porque ele está nos braços de Deus. Eu tenho certeza que o Gugu é merecedor de muitas bênçãos. Outras companheiras de palco do Gugu também prestaram homenagens na internet. Alessandra Scatena, Ellen Ganzaroli, 17 anos depois. Estrela do quadro Banheira do Gugu, Luísa Ambiel lembra com carinho os momentos ao lado do apresentador. Eu comecei a trabalhar com ele muito nova, eu era modelo, tinha acabado de chegar do interior, né? E com uma mão na frente, outra atrás, com sonhos de estudar, de me formar atriz. Então hoje, se eu conseguir, realizei meu sonho, consegui, né? Eu devo esse homem que sempre me ajudou, que sempre me apoiou. Chegou o grande dia. Tatiana Brasil, repórter aqui do Domingo Espetacular, trabalhou com o Gugu durante 3 anos. A primeira vez que eu entrei ao vivo no programa dele, meu coração explodiu de felicidade, porque eu ouvi assim o Gugu. Vamos ao vivo com a minha repórter, linda, maravilhosa, simpática. Tati, cadê você? Quando ia uma matéria minha ao ar, ele falava, sempre maravilhosa, minha repórter, que matéria incrível, Tati. Então, um cara generoso, né, que se entregava pro outro, que enaltecia o trabalho do outro. Um programa tão lindo. Graça Cunha foi uma das juradas do Canta Comigo em 2018. Trabalhar com esse ícone da TV era um sonho. E que bom que eu pude realizar esse sonho. Puxa, Gugu, que teu caminho seja de luz. Vá em paz, meu querido. Todos nós estamos tristes. Gugu, você não podia ter feito isso com você e nem com a gente. A vida é realmente um sopro. É um amigo que se vai, um ídolo que se vai. A minha referência de profissional. Ana Maria Braga, Serginho Malandro e Roberta Miranda publicaram vídeos. Já Fábio Porchat disse, minha infância está repleta de Gugu. Minha vida profissional também. Obrigado, Gugu. Ajudar as pessoas em qualquer momento. Essa era uma das características mais marcantes do apresentador. A generosidade desse homem me alcançou de uma forma num momento muito marcante da minha carreira profissional e até mesmo pessoal. No momento que eu precisava muito, ele me estendeu a mão e foi um ombro amigo sem eu mesmo esperar. Nunca vou esquecer quando eu ganhei o programa Ídolos. Foi um dos primeiros programas que abriu as portas para mim e que me recebeu mesmo com todo respeito. Obrigada do fundo do coração. O Alan diz que a generosidade do Gugu não era só para quem trabalhava na televisão. Eu fui visitar um orfanato aqui perto e num desses natais ele mandava levar sempre uma Kombi cheia de alimentos, uma Kombi cheia de brinquedos para as crianças, todos os natais. E durante o ano ele ajudava também. Para fãs e artistas, fica a saudade de um ser humano único e especial, o amigo do povo. Gugu Liberato é uma marca da televisão brasileira que está registrado para todos os tempos e pelo resto da vida.